Romanos, capítulo 7, 21 a 25, onde diz assim a Escritura: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar. Ó Deus, esse testemunho que nós encontramos na Tua palavra do apóstolo Paulo, aponta para a sua realidade humana como a nossa. De uma luta que existe, Pai, mesmo sendo um servo do Senhor. Algo, Deus, que o Senhor é quem trata. O Senhor é o Deus que nos dá entendimento de que isso acontece. E o Senhor é o Deus da nossa providência e vitória. Queremos pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor esteja nos ensinando como viver como servos ainda não plenamente santificados, mas como vencedores em Cristo. Fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa fé, fortalece, ó Deus, a cada dia a nossa condição e a nossa disposição de vencer o pecado e a sua natureza. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma das coisas mais difíceis para nós, servos de Deus, tem a ver com o pecado. E de repente a gente fala o tempo inteiro da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, que seria a morte e tudo mais. Nós sabemos muito bem que, apesar de remidos, perdoados, redimidos, libertos, nós ainda pecamos. E quantas são as vezes que nós estamos subjugados a alguns sentimentos e algumas atitudes de pecado. E isso traz para nós um sentimento de derrota, um sentimento de ansiedade, de angústia, porque afinal de contas eu sou crente ou não sou? Eu sou servo ou não sou? Eu fui remido ou não fui? E por causa disso, muitas vezes nós começamos a associar alguns outros pensamentos, como é por causa do fato de ainda não ser santo que isso está acontecendo. E começo a colocar todos os eventos da minha história como aquilo que eu entendo a respeito da ação de Deus na minha vida. E começo a atribuir a Deus algumas desventuras da existência. Nossa, isso não é correto. Isso não é justo. E é por isso que muitos têm a sensação, um sentimento e uma atitude de rebeldia. Porque sente angústia do seu pecado que ainda existe. E aí começa a transferir para Deus responsabilidades que são suas. E deixa de viver a esperança, a paz e as convicções dadas por Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a batalha que tem aqui dentro na gente, na vida do cristão. Que é exatamente isso que nós vemos aqui o apóstolo Paulo tratando, a ponto dele dizer que ele é um homem desventurado, sem alegria. E é um homem que tem um corpo de morte. E ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está mostrando a sua humanidade, a sua realidade. E quando eu leio esse texto, eu me vejo aqui. E é provável que você também se veja aqui. Coisas ainda precisam acontecer na minha vida. Muitas já aconteceram, mas muitas precisam acontecer. Como é que nós vamos entender isso? E o que isso tem a ver com o nosso tema, que é curando as feridas do coração.
Porque muitas vezes nós geramos ou aumentamos ou interpretamos inadequadamente o coração, os sentimentos e as dificuldades que existem dentro de nós, e isso nos afeta emocionalmente, nos afeta espiritualmente e não poucas vezes afeta na vida com Deus. O que nós precisamos compreender? Nós precisamos entender que, apesar da conversão, ela existir na vida do cristão verdadeiro, que olhou para Cristo, convencido pelo Espírito, entendeu o seu pecado e tem uma atitude de fé, porque o Espírito tocou o seu coração, concedeu-lhe o dom da fé e ele vê Jesus como alegria, apesar de ele estar na cruz morto. Mas ele regenerado, ele ressuscitado não está mais ali. E ele venceu todas as coisas, o pecado e até mesmo a morte. Eu sou um cristão, eu creio em Jesus. E talvez você esteja dizendo, amém, pastor, eu também creio. Mas apesar dessa conversão, na vida do cristão, existe algo remanescente, que é resquício da natureza pecaminosa que permanece no crente após a regeneração. A regeneração, o ato de Deus colocar um princípio de vida e de possibilidade de resposta ao Senhor, mas ainda não aconteceu a santificação. A regeneração já me une a Cristo e me dá salvação, mas ainda estou sendo purificado e santificado pelo Senhor. Essa é a realidade. Como é que isso acontece na nossa vida, esse remanescente? Isso se manifesta nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, nas nossas inclinações, nas nossas ações que são contrárias à vontade de Deus, mesmo que o cristão já tenha sido justificado e esse processo de santificação já tenha começado na sua vida. A Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé, diz o seguinte, capítulo 6, esta corrupção da natureza permanece durante a nossa vida, naqueles que são regenerados, somos nós que cremos em Jesus. E ainda que seja por meio de Cristo, nós fomos perdoados e mortificados, tanto a sua contaminação quanto todas as suas manifestações verdadeiras são realmente e propriamente pecado. Ele está dizendo, ainda pecamos. A Escritura em 1 João diz que se eu digo que não peco ou não pequei, eu estou mentindo. Aqui nesse texto de Romanos capítulo 7, 21 a 25, nos dá uma visão clara e honesta sobre o que significa seguir a Cristo no meio dessa tensão interna, os tremores do coração e alma de um salvo. O Senhor Jesus, ele disse algo muito interessante em João capítulo 16, verso 33. João 16, 33 diz assim, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele afirma em o apóstolo Pedro afirma na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, dizendo, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a prová-los. Isso é ser honesto na interpretação da vida cristã antes da vinda de Cristo. O que a gente pode dizer a respeito disso? Primeira coisa, que eu tenho que colocar na minha mente uma convicção sobre qual é a esperança da minha vida como um cristão. O que você espera? O que você tem como verdade que lhe dá expectativa, apesar dessa tensão interna minha como cristão? E a minha pergunta para você é, o que você espera da sua vida cristã? Você tem orado pela sua vida e pelas suas necessidades e expectativas? Quando alguém diz assim, um cristão normal, qual a visão que você tem de um cristão normal? Você é o referencial de um cristão normal?
Ou deveria ser um pouco diferente daquilo que você vivencia? Com que nós devemos pensar sobre o pecado que ainda está acontecendo na nossa vida? Como é que eu penso a respeito da tentação e como é que eu resolvo essa situação? E até mesmo quando eu já fracassei, como é que eu olho para o fracasso e vejo as expressões de convicção, de esperança e de promessa de vitória que o Senhor Deus dá para mim, apesar de ser alguém que foi tentado, manipulou e viveu o pecado e agora se sente um fracassado. Como é que tem sido isso no seu coração e na sua postura de vida cristã diária? Porque se eu não faço uma análise disso e não percebo claramente estas coisas, eu vou ficar aberto a uma tentação violenta. A possibilidade do pecado é real e eu vou fracassar. E quando fracasso, eu preciso saber como me comportar diante de Deus. E a Bíblia diz, você vai pecar. Você vai fracassar ainda. E alguém dizer, não faço isso, é mentiroso. Então, o cristão, ele tem agora, por causa da presença do Espírito de Deus e da obra e o sangue de Cristo na sua vida, uma ausência de paz quando o pecado aproxima dele. Antes, o pecado era uma coisa natural. Era alguma coisa que era próprio do meu jeito de ser, porque a minha natureza, o meu coração não havia sido trocado de pedra para carne. Não havia sido tocado milagrosamente com vida onde havia morte. Mas agora, quando a vida aloja, o próprio Espírito de Deus me conduz, eu não convivo mais em paz com o pecado. Ele me incomoda. E aquela ideia de eu não sabia que estava é mentira. Você sabia que estava sendo tentado e você colocou a mão e exerceu o pecado conscientemente. O verdadeiro cristão, ele tem um conflito com o pecado. Essa é a grande diferença. E esse conflito dentro do coração, essa luta dentro de nós, irmãos, é uma evidência de que existe vida espiritual em nós. Ainda bem que ela existe, porque se você, diante do pecado, você sofre, você se angustia, você briga consigo mesmo, você não tem paz, pode ter certeza, isso é uma evidência clara de que existe uma vida espiritual em você, promovida pelo Deus de toda misericórdia, que deveria punir-nos, e cheio de graça, e que nos concede ainda a sua presença e o seu Espírito. O ímpio, ele não sente essa sensação. Apenas o regenerado sente a oposição entre o que deseja espiritualmente e o que ainda experimenta na carne. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O verdadeiro servo de Deus, ele sofre porque ainda nele existe essa luta interna. Tem um escritor, eu usei ele durante 30 anos para dar aula, chamado Louis Berkhoff. Um teólogo sistemático. Ele diz assim: a regeneração não remove a velha natureza, mas apenas implanta a nova, o princípio de vida. A luta entre o novo homem e o velho homem é uma realidade na vida cristã. E eu estou dizendo tudo isso e parece que eu estou chovendo molhado, não é verdade? Porque na prática a gente sabe que é assim. Que é exatamente assim que as coisas acontecem na minha vida como um cristão. João Calvino, na sua teologia reformada, ele diz, mesmo os melhores servos de Deus, enquanto vivem nesse mundo, arrastam consigo muitos restos da carne. Deus está fazendo um processo em nós, onde Ele está nos limpando desses restos. Onde Deus está limpando esses resquícios, onde Ele está fazendo a limpeza minuciosa, aquela dos cantos, aquelas escondidas que quando aparecem, elas fazem coisas horríveis.
Então, a visão correta do seguir a Cristo Jesus não é de perfeição sem pecado. Seguir a Cristo também não é aquela de rendição ao pecado. Mas a visão correta de seguir a Cristo é de um triunfo do Evangelho em meio a uma tensão humana na sua existência. Ela existe. Então, você olhar para alguém e dizer, essa pessoa é perfeita. Esse é o crente que não tem dificuldades. Esse é o bambambam. Esse é ser humano. Ele está vivendo uma luta. Algo que me impressiona é ver o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, quando ele fala a respeito de si, ele diz que superabundou a graça de Deus sobre a sua vida, porque ele sabia quem ele era. E ele diz, o principal dos pecadores sou eu. Aquele homem que foi usado, foi transformado, foi feito exemplo, e até hoje, pela graça de Deus, aquilo que Deus fez através da sua vida está fazendo efeito na minha vida e na sua. O cristão, a vida cristã, é como você andar numa escada rolante, e essa escada rolante está descendo e você está descendo, mas você está tentando subir nela. Só que ela é rápida. E você tem que subir e os degraus estão o tempo inteiro ali. Parece que você não sai do lugar. E você está indo contra todos aqueles que estão descendo. Dá licença. E você tenta subir. A vida cristã, ela é contra a cultura que nós vivemos. Viver como cristão é viver num mundo que não é cristão. Viver como um cristão é subir a escada que está descendo. É sair do turbilhão de todos aqueles que vivem sem considerar Deus. Mas Deus, na sua bondade, fortalecendo-nos com o seu Espírito, Ele nos dá todas as condições para subirmos aquilo que está descendo. Eu não dou conta. Eu não dou conta de viver essa contracultura. Mas eu sou habilitado por Deus para fazer isso. Quando o Senhor Jesus, Ele fala a respeito de vitória, Ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Vai ter que ser com esforço. Então, lembre o seguinte, o cristão vitorioso não é aquele que nunca luta, mas aquele que nunca desiste. É isso que nos caracteriza. O cristão não é porque Cristo já fez tudo e agora eu estou tranquilo, eu não preciso lutar. Você não vai encontrar isso na Bíblia. O que a Bíblia traz é que o cristão é aquele que vive em lutas, em dificuldades, no meio de um mundo tenebroso, e ele vai continuando a sua responsabilidade. Ele não desiste porque tem alguém que o fortalece, e o motiva, e o consola, e o identifica, e te dá tudo aquilo que é necessário para que você vá em direção aos efeitos eternos e graciosos da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar, se nós não desfalecermos. É exatamente isso. Essa é a vida cristã. Essa é a vida que Deus tem reservado para nós como povo de Deus. Então, vamos olhar primeiro o nosso interior. Vamos tentar fazer uma avaliação sobre isso, analisando aquilo que o apóstolo Paulo diz aí no verso 21 ao verso de número 23. Ele diz, assim encontro essa lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, eu gosto da palavra de Deus, eu gosto das verdades de Deus, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, na minha existência cotidiana, que guerreando contra a lei da minha mente e do entendimento, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Ele diz, ele é um crente, a mente dele, o coração dele está cheio da vontade de Deus, da palavra de Deus, ele está convencido. O Espírito convence a ele quando ele lê a Escritura de que aquilo é verdade. Ele não fica dizendo, mas você não conhece o meu problema. Ele não diz, mas para mim é diferente, é muito duro, é muito triste, é muito angustiante, é muito difícil, é muito. Não, eu e você, quando cremos no Senhor Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, nós vimos que Cristo verdadeiramente fez uma obra e Ele está com você naquele momento onde você tem até dúvidas, angústias, medo. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade como um cristão. Mas ele diz, mas infelizmente no meu corpo, através dos membros da minha existência, eu ainda toco no que eu devo, vejo o que não devo, cheiro o que não devo, como o que não devo, ouço o que não devo, faço as coisas que não devo. Paulo é um servo de Deus que sabe dessas coisas porque ele é homem como nós. E quando ele olha para a sua natureza interna, para a sua realidade interna, é isso que ele vê. Ele analisa o que está acontecendo dentro dele enquanto lida com esse paradoxo de não fazer o que quer fazer e fazer o que ele não quer fazer. Com a mente ele diz não, com o corpo ele faz. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É mais ou menos isso que está sendo dito aí. É uma batalha constante. Mesmo os atos mais piedosos da vida de um cristão, se ele não cuidar, pode ser corrompido. Pode ser simplesmente uma expressão do nada diante de Deus. Eu estou na reunião de oração, na vigília, e eu estou ali com os irmãos orando, e com a minha mente eu digo, eu estou na presença do Deus, eu me alegro com aquilo, eu estou com os meus irmãos, eu estou intercedendo, e com a minha mente eu também começo a sugerir alguma coisa, e desviar os meus olhos, os meus ouvidos, e dar oportunidade a pensamentos que não deveria, e aquilo que era piedoso, não é mais piedoso. Porque foi corrompido. Paulo chama isso de lei. Por quê? Porque todo o capítulo 7 trata da lei. Em seu interior, Paulo vê a lei que ele chama lei de Deus. Em sua mente. Mas também ele vê a lei que ele chama de lei do pecado, aquilo que determina algo. Ele vê isso nos seus membros, nessa guerra interna. E isso é semelhante àquilo que eu e você vivenciamos todo santo dia. E que muitas vezes isso causa muito mal-estar, me angustia, me prejudica no meu entendimento, me prejudica levando-me a corromper, prejudica me levando a ter sérios problemas e ter que ser ajudado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, no verso 17, ele diz que a carne luta contra o espírito. Muito claro lá, ele diz que a carne milita, luta contra o espírito. Nós vemos aqui, então, dois princípios. O homem interior, que o espírito veio e regenerou. E esse homem interior, ele se deleita na lei de Deus. Esse homem interior cristão, que amou, foi regenerado por Cristo e entregou sua vida para Cristo. O homem interior, ele se deleita na lei de Deus. Mas esse homem, ele é exterior também, ele se expressa. Ele diz, essa serve a carne. Puxa vida. Esse paradoxo dentro de nós. O cristão, ele vive essa tensão constantemente. Como é difícil tratar alguém que vive um pecado continuamente. E ele, para viver essa realidade pecaminosa continuamente, ele já criou sistemas de proteção.
Ah, mas aquilo é pior. Ah, aquele também faz. Ah, aquilo ali não é devido. Ah, eu me lembro de uma vez um líder que separou da sua esposa, abandonou-a. Passou um mês e pouquinho depois, a esposa bateu no meu gabinete pastoral e me entregou uma carta do seu marido para ela. Ele havia pegado todas as suas coisas e havia deixado ela. Porque, afinal de contas, se o líder X pôde fazer aquilo e está tudo bem com eles, ele também pode fazer. Fato. E aí eu começo a arrumar desculpas. E eu começo a fazer a minha mente tentar se acomodar diante, não da verdade da lei de Deus, mas do exterior que está servindo a carne. A gente se sabota. Eu saber que eu vivo uma tensão constante é importante. Eu preciso saber, mas preciso saber quem eu sou nesse momento. Existe uma tensão? Existe. Mas eu preciso saber a quem sirvo. Qual o propósito da minha existência? O propósito da existência de um cristão é a glória de Deus. Reconhecer que nós estamos vivendo nessa situação nos protege de extremos. Nem desespero, porque ainda lutamos. E nem ilusão de que vai ser perfeito. Porque enquanto Cristo voltar, você não será. Essa é a realidade. O salmista Davi, no Salmo 119, um dos salmos mais belos da Escritura, que fala muito da palavra de Deus, da lei de Deus, no verso de número 97 do Salmo 119, diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Eu fico pensando como a tua palavra e os seus princípios são bons. E todo dia eu medito nisso. Eu me encharco dessa verdade. É como se o salmista estivesse dizendo, uma das maneiras adequadas para eu vencer essa tensão e sair do outro lado, não corrompido, mas santificado, é o fato de todos os dias eu meditar na lei do Senhor, nos princípios de Deus, na palavra de Deus. E isso todo dia, diz ele. Esse comportamento do salmista é o comportamento de vitória, irmãos. Não de ausência de dificuldades. Mas ele tem uma estratégia. A estratégia da vitória é a intimidade com Deus, é a leitura da palavra, é a meditação na verdade de Deus, é o comprometimento com aquilo que é maior do que ele, aquilo que verdadeiramente o convence todos os dias, em todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. E a expressão dele é todo dia. Mas eu preciso reconhecer minha fraqueza. O próprio salmista, no Salmo 19, ele diz: quem há que possa discernir os próprios erros? Quem é aquele que consegue entender seus próprios erros? E ele diz: absolve-me dos que me são ocultos. Tem misericórdia, Senhor. Mostra para mim, para que eu possa confessar e ser absolvido. O texto não está dizendo assim, absolve-me daqueles que são ocultos, deixando eles ocultos. Não tem essa ideia. O texto está dizendo, Senhor, conduza-me, me ponha diante do Senhor e da tua palavra, de tal forma que até aquilo que está obscurecido na minha mente, que eu sabotei dentro de mim, eu possa compreender, eu possa regenerado confessar, e eu posso, dependente da tua misericórdia, ser perdoado. Oh, Senhor, tem coisas que eu não sei. E nós sabemos, aí são os nossos pecados. O Espírito Santo de Deus nos incomoda com o pecado. Não se faça de tolo. Deus não admite isso. Talvez você consiga fazer homens de tolos através das suas mentiras. Mas Deus não. Todos os cristãos lutam. Eu e você lutamos. Isso é normal. E lembre-se, se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Eu me engano, eu sei, mas eu formato situações para me enganar, para me sentir um pouquinho mais em paz, mas a verdadeira paz que vem do Espírito não está ali. A paz que o homem produz, ela um sopro. A alegria diante do pecado é com o sopro, porque logo depois vem angústia, desespero, consciência de pecado, sensação de corrompido, sensação de errado, inadequado diante do santo Deus, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele não admite aqueles que não estão entendendo a sua situação de maneira adequada. Todo mundo peca, é verdade, mas o verdadeiro cristão não vive em paz. Ele reconhece, trata. Ele busca o fortalecimento da sua vida cristã. Uau! Deus tem que ter muita misericórdia de nós. Para que a gente não fique fugindo da realidade do nosso ser, do nosso homem interior. No verso 24 e 25, nós vemos a continuação, onde Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me livrará? Miserável homem que sou. Eu entendo aqui o apóstolo Paulo, ele lamentando, mas não é aquele lamento qualquer, aquele lamento profundo que surge lá de dentro e que demonstra todo um desespero. É o grito de lamento, é o grito de frustração, porque diante da batalha com a carne, doeu, sofreu. Não foi fácil vencer aquilo, porque aquilo parece ser tão agradável. A expressão miserável que Paulo usa aí, era uma expressão que normalmente era usada para descrever as terras devastadas por alguma coisa. Por efeitos de pragas. Ou quando alguém era militar e eles eram obrigados a andar longas marchas. E o cansaço, o sofrimento e essa exaustão, ele diz: eu estou como miserável. Eu não tenho mais nenhum dedo para caminhar. Você já viu aquelas provas de atletismo, de corridas longas, quando a pessoa está chegando ali na ponta, naquele lugar que ele corta a fita, e a pessoa chega ali na frente, e são poucos passos, mas a pessoa desaba. Literalmente desaba. Eu vi isso ontem, em um vídeo. Uma mulher, ela desabou. E a que estava junto dela, assim, passando por ela, olhou, parou e foi tentar levantá-la. Ela disse, e ela faz assim com a cabeça, tipo, não dou conta, com as pernas todas tortas. E a outra vem correndo para passar a fita. E quando ela chega ali, ela não passa a fita. E ela vai voltando, mas ela vai de novo para passar a fita e ela não vai. E ela ajuda. E as duas fazem com que aquela que estava trôpega passasse primeiro e depois elas. Isso é sentir-se miserável. Eu lutei para não cair nessa coisa chamada pecado, que está me chamando o tempo inteiro. E eu caí. Uma das coisas que mais eu tenho ouvido como pecado que tem comprometido relacionamentos conjugais é o pecado da pornografia. Pornografia através da internet é uma das coisas mais terríveis para relacionamentos conjugais. Homens e mulheres. No começo eram só homens, agora não. Homens e mulheres. Onde esposas e maridos ficam decepcionados ao descobrir, ao ver
ao ter resquícios de que alguém que existe um contrato, um pacto, está quebrando o pacto. E aquilo traz angústia. E muito provavelmente, até a pessoa chegar a fazer isso, ela deu muitos passos para frente e uns para trás. Muito para frente e outros para trás, muitos para frente e outros para trás. Até o ponto de fazer isso uma vez. E depois faz outra vez. E depois a primeira coisa que faz é isso, para depois fazer as outras coisas. E depois isso se tornou normal. Até que alguém se desespera por ver aquilo que você está fazendo de errado. Esse é só um exemplo. Mas é um exemplo muito, muito comum. Só que o apóstolo Paulo, ele faz algo aqui no texto, queridos, que é maravilhoso. É essa primeira parte do capítulo 25. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Apesar esse desespero de desesperança, contudo, ele não permanece no desespero. O cristão que está passando pelas situações, às vezes até já fracassou, ele não pode viver no desespero, ele tem que voltar. Porque Deus, o nosso Senhor, está perto, Ele está pronto. E essa palavra, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, é uma frase que marca uma transição do lamento do fracasso, do lamento da angústia, do lamento da ausência de paz, para uma celebração de vitória e de esperança. Paulo está dizendo isso. Apesar de falar de tudo aquilo que existe dentro de si, dessa luta, existe algo nele. Existe um Deus que, pela graça dele, em Cristo Jesus, que é nosso Senhor, faz algo. Mesmo com a luta interior. O apóstolo Paulo se alegra na libertação que nós encontramos em Cristo Jesus, quando nós cremos nele, quando todos os dias, pelo Espírito de Cristo, nós somos conduzidos. Às vezes somos incomodados porque estamos indo numa tendência, em outra, vencendo, recebemos a paz do mesmo Deus. Mas Ele faz todas essas coisas para nos colocar no caminho correto da glória do Senhor e a nossa alegria como crentes. Essa tensão, ela define a verdadeira espiritualidade cristã. Aquele que é um cristão e não vive essa tensão, que não se sente incomodado, se ambienta com o pecado, isso demonstra que não existe espiritualidade cristã. Porque o verdadeiro cristão tem isso. Uma tristeza pelas consequências do pecado, mas ele tem uma alegria e uma esperança por causa da redenção que é dada em Cristo Jesus. Ele vive a tensão, mas como vitorioso. Ele vive a tensão e mesmo do fracasso sendo resgatado. Ele vive como um cristão, tendo algo dentro de si sempre o incomodando e o conduzindo para o seu bem, para a sua alegria, para o seu crescimento. Muitas vezes nós somos como crianças birrentas. E Deus diz: eu não te dar isso, você não pode fazer isso. E a criança cai no chão e começa a espernear, batendo as pernas e os braços, e a gritar, e a babar, e a fazer tantas coisas que a gente já viu. Ontem eu vi um cachorro birrento. Eu fiquei desesperado de ver um negócio daquele. O dono não deixou e pôs ele lá na porta da padaria, do comércio lá. E o cachorro ficou chateado. Não ficou brigando não, mas ele puxou um pouco e eu vi aquilo dentro do carro olhando. E o dono foi lá dentro, fez o que tinha que fazer. Quando o dono chegou, ele virou. E ficou para o lado da parede. E o dono chamava ele. Gente, eu falei: não é possível. Não é possível que eu estou assistindo um negócio desse. Até cachorro faz birra. E eu vou te dizer, se cachorro faz, quanto mais nós. E fazer birra com Deus é uma coisa muito comum.
Mas o Senhor, eu estou pedindo é isso. Na minha oração eu estou pedindo é isso. O Senhor me deu diferente. Por que Deus deu diferente? Por que Deus está te tratando assim? Porque Ele sabe que aquilo que você está querendo não é o que Deus quer, por algum motivo. Provavelmente Ele está te poupando. Cristãos são adoradores que choram. Anota essa frase. Cristãos são adoradores que choram. São realistas quanto à dor do mundo, a sua própria dor interna, mas eles são confiantes na graça de Deus. E é isso que nós precisamos viver. Quando Paulo diz, por Jesus Cristo nosso Senhor, ele resume toda a carta aos Romanos. E é maravilhoso isso. Olha alguns exemplos dessa ideia de que tudo acontece através de Cristo Jesus. Eu vou falar rapidamente aqui, mas todas essas citações estão em Romanos. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 24, justificados pela graça mediante a redenção que há em Cristo. Romanos 3, 24. Romanos 5, 1. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 21, Paulo diz, a graça reina para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. 6, 23 diz que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Romanos 8, 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 39 do capítulo 8 ele diz, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Tudo é por causa de Cristo. Querido, essa tensão, essa dificuldade, essa necessidade que nós temos de vida, de paz, de ausência de condenação, de justificação, tudo que Paulo diz aqui nesses textos, tudo isso nós precisamos, e isso tudo vem de Cristo em nós. Mas o texto não está dizendo que nós não temos tensão ou dificuldade na vida. Essas palavras aqui sustentam esse argumento. Qual argumento? Da base sobre a qual existe vitória para nós. E a base é Jesus Cristo. Nós não damos conta. Toda a obra de Deus em nós. Em todo tempo, apesar de viver em lutas, Deus tem propósito. Mas o mais importante disso tudo é que Cristo é aquele que nos dá vitória. Essas verdades, elas são verdades como se fossem armas, instrumentos no meio dessa luta interna. Queridos, a libertação é possível. E é motivo de adoração. E é por isso que eu disse para vocês que cristãos são adoradores que choram. Graças a Deus, diz Paulo, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Ok, pastor, que bom que a gente tem essa tensão, como nós vimos. Ela é dura, mas ela identifica o cristão. O cristão passa por isso. Se você não tem tensão com o pecado, se você convive com ele naturalmente, repense, veja se você realmente aceitou o Senhor Jesus. Há uma tensão, mas apesar de viver essa tensão, eu sei que há uma necessidade de libertação. E essa libertação tem nome: Jesus Cristo. Paulo conclui no verso 25, depois dele dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, queridos, reconheça de maneira final a realidade da vida cristã. Existe um paradoxo aí. Nós desejamos servir a Deus,
mas ainda enfrentamos o pecado. E quando fazemos, agimos como aqueles que de maneira rebelde estão contra o Senhor. A mente se inclina para a obediência, eu sei, mas o corpo ainda sofre os efeitos do pecado. E é isso que acontece, irmãos. Eu leio a Escritura, o Espírito Santo de Deus, em Romanos capítulo 4, capítulo 2, diz isso. Que a lei de Deus é gravada em nossos corações, nos dando discernimento a ponto de julgarmos a nós mesmos se estamos certos ou errados. A lei de Deus. Essa tensão entre o que é espiritual não é uma anomalia, mas uma característica de uma vida cristã natural, onde eu tenho que viver isso na dependência daquele que me dá vitória. A luta, a presença da luta interna, ela não indica que eu estou sem fé. Não existe ausência de fé, porque eu estou lutando. Mas fé viva em meio à fraqueza. Quando Deus me dá incômodo e não paz diante do pecado e das tentações, isso tudo mostra que Deus está ali. Ser cristão envolve pensar corretamente e ajustar nossas afeições ao coração de Deus. Lembre-se disso. Ser um cristão saudável é ter uma mente movida e cheia da verdade de Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer. Pensamento correto não basta. Eu conheço muitas pessoas que conhecem e pensam sobre a verdade e sabem qual é a verdade e conscientemente são rebeldes diante de Deus. Você é assim? É preciso lutar para que ações corretas sigam as intenções da mente corretas. Essa coisa não é tão fácil assim, eu preciso me esforçar. Eu tenho vitória, mas Deus deseja que eu participe disso. A santificação eu participo, baseado no poder de Deus na minha vida. Lembre-se de uma coisa, o fracasso ele começa quando nós paramos de lutar. E nós deixamos a escada rolante nos levar para cima. Lembra da escada? Para baixo, né? Nos levar para baixo. E você subindo e ela... Aí você cansa e ela te leva lá para o fundo. Hebreus capítulo 12, verso 1. Ainda não estudamos esse texto na exposição aos Hebreus, mas diz assim: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaracemo-nos de todo o peso e pecado. E é uma realidade. No capítulo 8, o apóstolo Paulo, que é o seguinte, ele mostra como o Espírito Santo é a provisão de Deus para essa batalha. Romanos capítulo 8, verso 13 diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Olha a resposta. Se eu der oportunidade para a carne, eu vou morrer. Mas se eu estiver dependendo do Espírito, eu vou viver. E esse eu vou morrer, eu vou viver. Eu lembro daquele bonequinho, daquele bichinho todo escandaloso do desenho. Eu não lembro o nome do desenho, você lembra? Ah, era do gelo. Eu vou morrer, eu vou viver, eu vou morrer. Não, o cristão não vai morrer, ele vai viver e pronto, acabou. Mas para que isso aconteça, ele tem que estar dependendo do Espírito. É pelo Espírito que nós mortificamos os feitos da carne, do corpo. Cristão tem que viver no Espírito. Apesar das lutas, ele é reconhecido na presença de Deus como um ser espiritual, como um servo de Deus fiel, como aquele que luta, aquele que tem angústias na sua vida, que tem pecados, que tenazmente o assedia, mas ele no Espírito mortifica os feitos da carne ou do corpo e vive.
Romanos capítulo 8, verso 16. 3 versos depois diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando a gente está vivendo essa situação e o Espírito nos conduz e mortifica os feitos da carne, o Espírito dá convicção para mim que existe luta. Mas eu sou filho de Deus. Não permita que o pecado te afaste do Senhor. Que as lutas que você tem te afaste do Senhor. Lembre-se que se você é do Senhor, você pode depender dEle. Ele é verdadeiro, as promessas são verdadeiras. O poder dEle é eficaz, a obra de Cristo cumpre todos os seus propósitos. E o Espírito que habita em você, Ele é o Deus que vai te conduzir à vitória. Nós não estamos sozinhos. O Espírito nos fortalece. O Espírito nos conforta, nos capacita, nos preserva para Deus. Aquele que é do Senhor, Deus, Jesus diz, o Pai jamais vai lançar fora. Mas a responsabilidade permanece. Nós precisamos continuar subindo. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 12, é um dos textos que mais a gente vê em placas e tudo mais, diz: desenvolvam a vossa própria salvação com temor e tremor. Desenvolva. Não pare e faça isso porque você teme a Deus e você treme diante dele. Essa é a visão bíblica do discipulado que Deus faz conosco. Um chamado a lutar diariamente. Mas não sozinho. E não com desespero, pelo contrário, com perseverança e esperança. Paulo falando a respeito de si mesmo. De novo, aqui ele falou a respeito da luta interna. E lá falando para Timóteo, no capítulo 4, do verso 7 da segunda carta, ele diz: eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. E depois ele mostra o que vem como consequência, a graça de Deus. Então, queridos, atenção bíblica, essa atenção interna que a Bíblia nos aponta, não pode deixar-nos esquecer que Deus já nos libertou da escravidão do pecado. Mas a santificação é um processo. Somos chamados a mortificar o pecado. Mas fazemos isso pelo poder. Só pelo poder do Espírito. Concluindo, irmãos. O que nós vimos? O que nós vimos é que o crente ainda peca. Mas não vive mais escravizado do pecado. O que nós vimos é que a luta contra o pecado é um sinal da minha vida espiritual. Porque o Espírito mostra para mim que tem que ser assim, e não uma derrota. O que nós vimos é que a santificação, ela é progressiva. E ela só será completada quando Cristo voltar. O cristão, ele tem que ter um arrependimento contínuo, sempre. E só na glorificação, na presença de Cristo, o pecado que ainda existe, será completamente erradicado. É uma tensão entre carne e espírito. E não se iluda. Essa tensão, ela é real, ela é profunda, ela é testadora, ela é dolorosa, mas temporal. Passa. Oh, Senhor, passa. Passa porque ela é temporária. O cristão, ele não luta para ser aceito por Cristo. Mas porque já foi aceito por Cristo. Por Deus em Cristo. Eu só tenho lutas porque eu já sou crente. E essa luta, ela é travada com esperança, com perseverança, com confiança, como disse para vocês, no auxílio do Espírito. E essa batalha interior constante, eu não estou sozinho. Em Cristo temos perdão e pelo Espírito temos poder.
O chamado é claro. Continue andando, continue lutando, continue crendo, continue subindo, continue sendo servo do Senhor. E eu quero concluir lendo 2 versos da Bíblia, em Judas. Judas, versos 24 e 25, que diz assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as coisas, todas as eras, agora e por toda eternidade. Amém. A nossa vitória é para a glória de Deus. E é por isso que é Ele que produz isso na nossa vida, para o nosso bem. Vamos orar. Ó Senhor, grandiosa é a Tua obra na vida de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, ela não é só grandiosa, ela é perfeita em cada um dos seus detalhes. Ó Deus, à semelhança de Paulo, nós vivemos essa tensão dentro de nós. E vira e mexe, nós estamos diante de escolhas que precisam ser feitas, para que não pequemos, para que não vivamos como rebeldes. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue a Tua obra em nós, nos dando sensibilidade, nos incomodando com o Teu Espírito, mas ao mesmo tempo abrindo os nossos olhos com a Tua lei, para que através do conhecimento prático, nós sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ó Deus, sabemos que o Senhor é Deus poderoso, aquele que pode evitar que nós tropecemos. É o Deus que vai nos levar até Cristo na glória. E por isso nós te agradecemos por essa obra e por saber que o Senhor começou boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e nós imploramos que o Senhor vos abençoe e vos guarde e que Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. O amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Espírito, e que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.